E os animais estavam passando por ali, e Adão estava dando nome para os animais. E todos os animais tinham uma fêmea. E no final das contas, não tinha uma fêmea para Adão. Todos os animais tinham uma fêmea, e Adão não tinha. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele, uma ajudadora para lhe ajudar. Então Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. Aplicou uma anestesia nele, e Adão ficou adormecido. E então Deus foi lá e tirou uma costela do Adão. E dessa costela Deus fez uma mulher. E quando Deus trouxe essa mulher para Adão, eu creio que Adão pulou de alegria, saltou de felicidade. E ele disse: oh, que coisa linda! Que coisa mais bela! Se Deus fez algo mais bonito do que a mulher, Ele deve ter feito para ele. Esta é ossos dos meus ossos, e é carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Pois foi ali que Deus instituiu o casamento. Porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E você sabe, Wander, que depois Deus criou o manual do casamento para que todos soubessem como usar e manusear corretamente o casamento? Você sabe? Não sei. Você conhece o manual do casamento? Não sei, disse o Wander. Você sabe que nesse manual tem todas as regras do casamento para ele ser feliz e bem-sucedido? Um casamento só não dá certo para quem não observa as regras desse manual. Mas qual é esse manual? Você não faz ideia? Não sei. Você quer que eu vá buscar? Você tem? Eu tenho sim, disse o crente. Você quer mesmo que eu vá buscar? Para você ver? Sim, eu quero ver. Então aquele crente foi lá no quarto e voltou com a Bíblia. Chegou e disse: está aqui. Este é o manual do casamento. Este é o manual que ensina como manusear corretamente o casamento, para que ele seja bem feliz e bem sucedido, para não criar problemas. Bem, este é o fato que eu queria contar, e eu creio que o final espantou alguns. Porque quando você fala da Bíblia, a maioria não quer saber nada disso. Quando você fala de crente, a maioria não gosta. E alguns até com razão. Alguém poderá dizer: mas eu conheço pessoas crentes que também não se entendem no casamento. Alguém poderá dizer: eu conheço gente que vai toda semana na igreja com a Bíblia debaixo dos braços e em casa não se entendem. O outro poderá dizer: eu sei de gente que não é crente e se entende melhor no casamento do que muitos crentes. E agora você vem me dizer que a Bíblia é o manual do casamento? Agora você quer me dizer que a Bíblia tem as instruções para um casamento feliz e bem realizado? E por que aquele crente não é feliz no seu casamento? Bem, para começar, uma vez alguém perguntou para um pastor: pastor, é só os crentes que vão para o céu? O pastor respondeu e disse: nem todos. Nem todos os que se dizem crentes vão para o céu. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. O joio estava no meio do trigo. Jesus não queria dizer que aquele joio seriam os ateus, seriam as pessoas que não queriam saber nada dele.
O joio é parecido com o trigo, mas não é trigo. Jesus ainda disse que o joio tinha sido semeado no meio do trigo pelo seu inimigo, pelo diabo. Bem, e é isso que o diabo está fazendo, tentando destruir os casamentos. E os crentes não são isentos. E pelo fato de que alguns têm alguns probleminhas, ou alguns problemas, não significa que Jesus os condena radicalmente por isso. Tudo depende das suas atitudes. Tudo depende do seu relacionamento com Deus e da forma de eles querer resolver os seus problemas. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus um dia apanharam uma mulher adulterando e levaram esta mulher diante de Jesus e disseram: Jesus, a lei diz que tais mulheres teriam que ser apedrejadas, e tu o que dizes? Jesus não discordou com a lei, Jesus concordou plenamente com a lei. Só que Jesus disse assim: aquele que dentre vós estiver sem pecados, pode atirar a primeira pedra. E Jesus abaixou a cabeça e começou a riscar na terra. E quando levantou a cabeça, aqueles acusadores tinham ido todos embora. E Jesus pediu: ninguém te condenou? Não, disse a mulher. Então Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher não veio diante de Jesus com desculpas. Ela poderia ter dito: eu fiz isso porque eu precisava ganhar um dinheiro para dar de comer para meus filhos. Ela poderia ter dito: eu fiz isso porque o meu marido não me satisfaz. Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais. Não vai pensar porque Jesus não condenou aquela mulher que você pode adulterar, que você pode fazer o que você bem entende. Não é isso que Jesus quis dizer. Toda vez que nós pecamos, nós arrumamos um monte de problemas para a nossa cabeça. Pecar, brincar com o pecado é brincar com fogo, e o fogo queima. Brincar com o pecado é brincar com o fogo do inferno. Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Mas Jesus também disse que os adúlteros vão para o inferno. Alguém poderá dizer: eu não entendo isso. É que existe uma diferença entre alguém que errou, que pecou, e continua no erro, continua pecando, sabendo que está errado, mas ele continua no erro. E de alguém que pecou e se arrependeu dos seus pecados e deixou o pecado para seguir Jesus Cristo. Um exemplo disso nós temos com dois discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas Iscariotes. Os dois erraram, os dois pecaram. Judas traiu Jesus e Pedro também. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas houve uma diferença entre Pedro e Judas. Judas achou que Jesus não poderia mais perdoá-lo e pegou uma corda e se enforcou. E Pedro, por sua vez, se arrependeu, chorou e creu que Jesus o perdoaria de novo. E ele foi se reconciliar com Jesus. E Jesus perdoou ele. E depois nunca mais Pedro negou Jesus. Depois, quando Pedro estava pregando o evangelho, ele foi até preso por causa de Jesus, mas não negou mais Jesus. Pois bem, a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas não entendem a Bíblia. E muitos têm uma má impressão da Bíblia.